Salve, salve acupunturistas! Sejam todos muito bem-vindos ao programa Café com a Acupuntura, onde aqui eu discuto casos clínicos e trago o melhor conteúdo para vocês terem os melhores resultados tratando as emoções dos seus pacientes. Sejam todos muito bem-vindos! Deixa alguém aparecer aqui já no começo. Fala oi, pessoal. Fala oi. Fala oi. É, o pezinho. O papai já fez, olha lá. O papai já mostrou pra eles, olha lá. Fala oi pra eles. Fala oi, bom dia. É, aqui. Olha, o papai também fez meu pezinho. Ele tem que mostrar o pezinho dele, gordo, de gesso. Pronto, mostrou. Viu? Aí, agora manda um beijo pra eles, você vai passear com a mamãe. Beijo, 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 beijo. Dá tchau pra eles. Fala, tchau, vou passear. Beijo. Você vai passear de motoca? Vai? Vai passear de motoca? Então vai. Beijo, com Deus. Vai lá, corre. Bom dia, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos. Vamos lá, então. Deixa eu fixar aqui para nós começarmos. Ele ia passear quando ele viu que eu apareci aqui, que eu vim pro quarto e já comecei a falar e ele vem batendo na porta. Vamos lá, café com acupuntura. Hoje vamos falar sobre alergia. Alergia, perfeito. Sejam todos muito bem-vindos. Maravilha. Então vamos lá, pessoal. Eu não fixei, só escrevi. Muito bem. Então vamos lá, vamos falar sobre esse caso clínico aqui, né? Que é interessantíssimo, né? Tem uma característica bem importante aqui que nós podemos trazer de discussão e raciocínio clínico. Aê! É uma paciente do sexo feminino, 28 anos de idade, com alergia. Essa alergia dela tem 15 anos. Olha só que interessante. 15 anos de alergia, tá? Então, toma vários corticoides, toma várias medicações para tratamento dessa alergia há 15 anos e não melhora, tá? Ponto importante. Se não melhora, tem algo que não está sendo corrigido. Vocês concordam? Se tem uma alergia há 15 anos que nada melhora, tem algo comprometendo o reequilíbrio fisiológico dessa paciente que não está sendo corrigido. Perfeito? Então vamos lá, vamos entender mais sobre esse processo. Olha só. É uma paciente, então, né, com quadro de alergia. A alergia é um desequilíbrio do metal, né? É um desequilíbrio do metal. E, ela, além disso, ela tem um processo de síndrome do ovário policístico. Então, ovário é do elemento madeira. Se tem a síndrome do ovário policístico, né? Tem policistos. Então, tem alteração de forma. A alteração de forma é a terra interferindo lá no ovário, tá? Só para a gente começar a entender o raciocínio clínico por trás da fisiologia energética. Aí, ela fala assim, ó, a paciente fala, tá? Ela fala que só vai melhorar da alergia quando ela morar longe dos pais. Por quê? Porque ela tem um pai narcisista e ela protege a mãe. Protege a mãe. Olha só que interessante, hein? Pai narcisista que protege a mãe. Sim, começamos agora, Rosa. Então, já tem uma característica emocional por trás. E já existe o início de um reconhecimento dessa emoção, porque ela fala que ela só vai melhorar quando ela morar longe dos pais. Então ela sabe que esse desequilíbrio emocional consome ela, tá vindo ali do ambiente familiar. Tá? Ponto importante. É uma paciente que tem asma, tá? Trata com corticoide, várias vezes vai para pronto-socorro. Asma também é do elemento metal, então nós podemos já perceber um nível de insatisfação e tristeza ali, né? Por conta da alergia, por conta da asma, que interfere diretamente na fisiologia energética do pulmão e do intestino grosso, tá? Essa paciente não trouxe, mas nós poderíamos já de cara perguntar para ela como que é o funcionamento do intestino. Possivelmente ela tem uma constipação intestinal ou algum desarranjo gastrointestinal que às vezes pode acometer ela. Perfeito?
É uma paciente que também tem esteatose hepática. Esteatose hepática é o acúmulo de umidade, mucosidade e fleuma. Aonde? No fígado. Então ela tem muita interferência também, né, da terra na madeira. Uma contradominância. Tá? Uma contradominância. É uma paciente que tem ganhado muito peso ultimamente. Está com alteração no peso. Isso aqui é justificativo, é justificado, né? Por quê? Porque é uma paciente que tem asma, então acaba tomando mais corticoides, tem uma retenção de líquido, né? Então tudo isso interfere diretamente, mas ela parece ter uma síndrome muito forte de umidade, mucosidade e fleuma. Umidade, mucosidade e fleuma. Tá? Isso é um ponto importante que a gente tem que entender. Então, quando a gente fala que a paciente tem uma síndrome de umidade, mucosidade e fleuma, nós já podemos pensar em quê? O que interfere diretamente no elemento terra? A alimentação. Como é a alimentação dessa paciente? E a alimentação, ela é um fator de luta e fuga. Ela tem uma característica de luta e fuga muito grande. Então, por exemplo, tá? Eu não estou falando específico dessa paciente, só estou explicando a respeito desse processo. Se a paciente tem um pouco mais de ansiedade, ela pode buscar refúgio no alimento para tentar estabilizar esse excesso de energia yang que se acende para a mente. Tá? Se ela tem um excesso de preocupação, né, ela traz esse fato que o pai é narcisista, que ela protege a mãe. Então, tem essa característica de, às vezes, uma preocupação ali com a mãe, preocupação em proteger a mãe. Também busca ali nos alimentos fazer o uso desses alimentos como luta e fuga. Tá? Então tudo isso vai gerando ainda mais consumo do estômago e do baço, gerando maior comprometimento desses elementos e, consequentemente, gerando um processo maior de acúmulo de umidade, mucosidade e fleuma, que vão gerar mais alteração de forma e que vai piorar a esteatose hepática, vai piorar o ovário policístico, tá? E, consequentemente também, um excesso de terra gera uma alteração no metal. Se a mãe está muito estagnada, se tem muita estagnação do elemento terra, o metal não vai ter tanta característica ali de trazer nutrientes da terra. Então, ele gera um processo de maior fechamento, de maior introspecção, de mais insatisfação, de mais tristeza, e aí piora ainda mais o quadro de alergia e asma. Show? Estão conseguindo acompanhar? Vamos fazer o diagnóstico da língua? Deixa eu trazer a língua aqui para a gente fazer esse diagnóstico. Olha lá. Me ajudem no diagnóstico aqui. Ponto importante. Primeiro fator que nós vamos olhar, a saburra. Essa língua apresenta saburra, sim ou não? Está branca ou amarelada? É uma saburra mais branca ou uma saburra mais amarelada? Se ela estiver presente. Me ajuda aí no quesito saburra. Saburra presente. De que cor? Aí, ó. Eliane Maia. Bom dia, professor. Tenho um filho de 7 anos que está com alergia no dorso dos pés. E a gente cuida com antialérgico e auriculoterapia. Olha que interessante o que a Eliane Maia traz, né? O filho de 7 anos com alergia no dorso do pé. A alergia vem do elemento metal. E o dorso do pé, a planta do pé, vem por conta de um processo do elemento água. Então pode estar vindo muito de insatisfação e tristeza associado com insegurança e medo. Tá? Por isso que tratar as emoções é ponto fundamental para você ter os melhores resultados. Pessoal, a saburra, ela tem uma característica mais esbranquiçada, tá? Tem até uma outra foto da língua dela aqui, que eu vou até colocar aqui pra gente comparar a diferença, tá? Por isso que eu falo que angulação de foto, iluminação da foto interfere muito, tá? Na verdade, essa outra língua aqui, ela aparenta mesmo, né, praticamente estar quase sem saburra, tá? Quase sem saburra.
A Eliane fala, não, é na parte do dorso, né? A parte de cima do pé. A parte de cima do pé, então, pega fígado e estômago e baço, né? Então pode estar associada à preocupação e à frustração e raiva, irritação. Então, olha, basicamente, se a gente olhar por essa foto aqui, basicamente ela está sem saburra. Certo? Certo? Sim ou não? Praticamente sem saburra. Então, nós podemos até considerar ela como ausente de saburra, né? Ou uma saburra muito fina, de uma característica mais esbranquiçada. Perfeito? Então, podemos colocar ela como praticamente ausente de saburra. Tá? Isso é importante nós colocarmos sempre por conta da angulação da foto. Tá? Angulação da foto. Segundo fator que nós vamos avaliar vai ser a cor da língua. E aí, qual que é a cor da língua? A língua é pálida, vermelha ou arroxeada? Uma língua mais pálida, mais vermelha ou mais arroxeada? Qual que é a coloração que vocês vêem nessa língua? Uma característica de maior palidez. Perfeito. Pálida. Ótimo. Terceiro fator que nós vamos avaliar nessa língua são com relação às alterações de forma. Quais alterações de forma essa língua apresenta? Ela apresenta fissura? Ela apresenta edemaciada? Ela apresenta denteada? Quais são as alterações de forma dessa língua? Quais são as alterações de forma dessa língua? É uma língua mais pálida, tá? Deixa eu ver se eu acho uma língua vermelha aqui, só pra gente comparar. Fica mais fácil de entender. Ó, essa é uma língua mais vermelha, a diferença. Tá? É por isso que eu gosto sempre de comparar as línguas também, porque dá uma referência. Tá? Essa é uma língua vermelha, essa é uma língua mais pálida. Mais pálida. Perfeito. Tem uma fissura, em especial no triplo aquecedor médio e no triplo aquecedor inferior. Tá? No triplo aquecedor médio, superior. Que pega muita região ali, né? De estômago e baço, pulmão e quase chega até o coração. Né? Nessa outra foto aqui, ó, nessa outra imagem aqui, fica bem mais visível pra gente ver essa fissura, que chegando até quase na ponta. Tá? Chegando quase na ponta. E muito edemaciada, né? Uma língua muito edemaciada. Muito edemaciada. Aparentemente, ela não apresenta marcas de dentições. Né? Aparentemente, ainda não apresenta marcas de dentições. E por último, o último fator que nós vamos avaliar nessa língua é a umidade. Essa é uma língua que apresenta brilho de umidade ou uma língua mais seca? É uma língua úmida ou uma língua seca? Tem característica mais de secura ou tem brilho de líquidos orgânicos, de dinheiro? Ela brilha, né? Então tem umidade presente, uma umidade praticamente geral, né? Uma umidade praticamente geral. Perfeito! Vamos traduzir isso? Vamos traduzir isso para os padrões de desequilíbrios energéticos? Então, ó, praticamente ausente de saburra, nós podemos perceber uma deficiência de ti-do-estômago. Uma deficiência de ti-do-estômago. Certo? Se ela tem palidez, ela tem uma deficiência de sangue. Deficiência de sangue. Se ela tem fissura no triplo aquecedor médio e no triplo aquecedor superior, ela tem uma deficiência de energia em ti, do baço, do pulmão e chega até no coração. Se está edemaciada, ela tem uma estagnação de ti, do baço. E se ela está úmida, ela tem uma deficiência de energia yang ti, do pulmão. Perfeito! Traduzimos. Já que traduzimos, então, podemos voltar para a nossa avaliação, né? Para a nossa fisiologia energética, para a gente entender esse processo. Então, olha só. É uma paciente que tem deficiência de ti do estômago,
que tem deficiência de sangue, porque está pálida, né? Tem uma deficiência de yin do baço, uma deficiência de yin do pulmão e uma deficiência de yin do coração. Se tem deficiência de yin, ela tem um excesso de calor que às vezes fica tamponado por trás de tanta estagnação. O yin é frio, se ela tem deficiência, então ela tem calor. Então tem uma ansiedade aqui, ó, falso fogo. Certo? Tem uma estagnação de Qi. E tem uma deficiência de Yang Qi do pulmão. Olha que interessante. Que agora nós já começamos a entender um processo muito mais abrangente aqui nessa paciente. Tá? Nós havíamos falado que ela tem uma grande quantidade de alteração da terra, que confirmou através do diagnóstico da língua. Perfeito? Então, grande quantidade de alteração da terra. Então, basicamente, ela tem um processo de alteração do movimento terra. Tá? E aí, ela tem também, através do diagnóstico da língua, deficiência de yin, deficiência de yang do pulmão. Você tem deficiência de yin, deficiência de yang, ela tem uma deficiência de Qi geral do pulmão. Deficiência geral do pulmão. Deficiência de yin. Por que deficiência de yang Qi do pulmão? Porque a língua está úmida. Se a língua está úmida, tem líquidos orgânicos, tem Jin-E. E quem coloca o Jin-E, os líquidos orgânicos para circular, é a energia Yang-Qi que o pulmão capta através da respiração. Então o pulmão capta energia Yang-Qi, né, porque o oxigênio é a molécula mais rarefeita, é a molécula mais leve, né, é uma molécula de maior característica de energia Yang. Então a função do pulmão é captar a energia Yang. Se ele não está captando energia, ele não vai colocar esses líquidos para circular. Se ele não coloca esses líquidos para circular, eles acabam acumulando ali na língua. Perfeito? Por isso que a umidade de líquidos orgânicos está ligada a uma deficiência de energia Yang-Qi do pulmão. Perfeito? Então, aqui nós temos uma deficiência de Qi geral do pulmão. O que justifica o quê? A alergia e a asma. Alergia e a asma. Olha só que interessante. E por que que o pulmão não está conseguindo captar a energia Yin e a energia Yang? Porque está tendo muita deficiência do estômago com deficiência de Yin, que gerando estagnação de Qi. Gerando estagnação de energia. Se a energia está estagnada, tem como circular? Não. Se não circula, compromete o quê? O livre fluxo de Qi e de Xue. Se compromete o livre fluxo de Qi e de Xue, deficiência de sangue. Por isso que a tríade de acometimento dessa paciente é terra interferindo no metal, interferindo na madeira. Olha só que interessante. A terra. Então, olha só. Essa paciente tem uma condição mental de superproteção da mãe por conta de um pai narcisista, e ela mesmo traz essa característica de que ela só vai melhorar essa alergia dela quando ela morar longe dos pais. Ela tem essa alergia há 15 anos, tá? E essa vivência nesse ambiente familiar acaba gerando nela um estado de muita preocupação, de autocuidado, de proteção. Isso interfere diretamente no movimento terra. Tá? Que aí, às vezes, muita coisa ela busca luta e fuga onde? Na alimentação. E aí piora ainda mais o quadro de desequilíbrio do metal e da madeira, atrapalhando o livre fluxo de Qi, de sangue. Por isso que ela tem uma deficiência de sangue. Por isso que nós não perguntamos aqui, não tem essa informação, mas nós podemos avaliar o sono dessa paciente, a menstruação dessa paciente, que provavelmente vai ter alterações, tá? Até mesmo porque ela tem ovário policístico. Então, olha só o quanto a ficha de anamnese do nosso paciente ela pode ser simples quando nós entendemos da fisiologia energética e nós conseguimos direcionar as perguntas para aquilo que nós precisamos saber.
Então, pelo caso clínico que foi enviado, nós poderíamos perguntar sobre sono, sobre menstruação, sobre intestino, sobre digestão, sobre preferências alimentares. Por quê? Porque isso vai nos dar um direcionamento de onde nós devemos atacar pontualmente para ter o melhor resultado. E aí, aqui nós temos um padrão de desequilíbrio energético. O padrão de desequilíbrio energético, olha só. Nós temos um quadro, então, físico, né, de uma alergia, que também tem um quadro de asma, né, mas aqui a queixa principal dela é a alergia, isso que é o físico, que vem sendo interferido diretamente por conta de quem? Por conta de uma deficiência do estômago e do baço que gera uma estagnação de Ti. E essa estagnação de Ti gera uma deficiência de Ti do pulmão e gera também uma deficiência do livre fluxo de Ti e de sangue. Esse é o padrão de desequilíbrio energético dela. Esse é o padrão de desequilíbrio energético dela. Ó, tem uma paciente que refere ter adquirido alergias a metais devido a um problema emocional com a mãe. Ela tem uma casquinha atrás da orelha que não sara e só pode usar ouro ou prata. Olha a questão da alergia aí também, em outro paciente com alteração emocional. Pessoal, as alterações emocionais estão ligadas a todos os nossos padrões de desequilíbrios. Por isso que eu falo que tratar a emoção do seu paciente é o que vai virar a chave dos seus atendimentos com a acupuntura. É o que vai virar a chave. Olha, isso é tão profundo, mas tão profundo, que quando você faz um estímulo até com stipper ou apenas com laser, você consegue melhorar as questões emocionais e mentais do seu paciente e ele consegue ter uma melhora no físico. Se liguem nisso. Comece a reparar nisso. Vocês atendem pacientes. Vocês sabem do que eu estou falando. Mais do que todo mundo, vocês sabem do que eu estou falando. Né? Isso é muito real. Tá? Então, essa paciente tem um quadro de alergia, que vem por uma deficiência do estômago e do baço, que gera uma estagnação, gera uma deficiência de Ti do pulmão, diminui o livre fluxo de Ti de sangue. Por isso que essa paciente tem asma, por isso que essa paciente tem alergia. E por que que isso vem? Por que que isso vem? Por que que tem esse padrão de desequilíbrio nesse Zang Fu? Por conta de um excesso de preocupação que gera insatisfação e tristeza, acometendo o metal, e leva também a um processo de frustração e raiva, que pode chegar até mágoa e rancor. Olha que interessante. Olha o nível que nós chegamos de emoção interferindo nos desequilíbrios energéticos, que chega a uma patologia. Ah, professor, essa alergia desse seu paciente pode melhorar? Pode. Quando? Quando ela melhorar esse padrão de desequilíbrio energético. Quando ela vai melhorar esse padrão de desequilíbrio energético? Quando ela melhorar esses padrões mentais e conscienciais dela, das emoções. Fez sentido isso para vocês? Aí, né? Vocês, como acupunturistas que são, geralmente vocês fazem o quê? Manda mensagem para os professores de acupuntura. Fulano! Eu falo isso porque eu converso com vários professores de acupuntura e acontece comigo e acontece com os outros também. Professor! Minha paciente está com alergia. O que eu posso fazer? Ótimo, maravilha, né? Alergia tem um ponto muito bom para alergia. É um ponto extra. Ele fica um tsum acima do baço 10. Um ponto extra. Aqui, ó. O meridiano do baço vem interno aqui, passa aqui na coxa. 2 tsum acima do ápice da patela, nós temos baço 10. Logo acima, 1 tsum acima, nós temos um ponto extra chamado, não sei o nome porque ele é chinês, mas é um ponto extra que trata alergias. Trata alergias. Perfeito, esse ponto é incrível. Usa ele. Ótimo. Vai melhorar a alergia do seu paciente? Pode diminuir a sintomatologia. Mas não vai melhorar 100%.
Ah, professor, beleza, a alergia dela é do elemento metal, então posso usar P7 com R6, P9. Isso, Larissa, ninho dos insetos em português, exatamente isso. Esse ponto mesmo. Tá? Amanhã eu vou até fazer uma postagem dele. Eu tenho um post sobre ele, amanhã eu faço uma postagem sobre ele. Tá? Ninho dos insetos, esse mesmo. Então, muito bom para alergia. Posso associar com P7? Posso. Posso fazer liberação diafragmática que vai melhorar o TI do pulmão? Pode. Mas você está tratando a causa? Não. Por quê? Porque a causa é questão emocional. A causa é questão emocional. Seu paciente vai melhorar quando? Quando você fazer a dessensibilização da terra, quando você fazer a dessensibilização do metal, quando você fazer a dessensibilização da madeira e quando você associar elas. Então, é um tratamento. É um tratamento. Você vai gastar tempo. E aí, você ainda vai ter que fazer a dessensibilização gestacional. Por quê, professor? Porque a dessensibilização gestacional limpa as emoções que essa paciente carrega ou que nós carregamos desde o momento que estávamos no ventre da nossa mãe. Ah, então o pai só se tornou um narcisista depois que ela nasceu? Não, ela tem 28 anos, ela tem 15 anos de alergia, então foi só com os 13 anos? Não, isso foi a gota d'água que gerou esse problema físico, mas já vinha carregando essas emoções, já vinha carregando toda essa característica, e provavelmente quando ela estava no ventre da mãe dela, né, a mãe dela já sofria essa pressão, essa opressão do pai, né, e às vezes esse processo já foi transferido para a filha, por isso que ela tem uma super proteção com a mãe. Por isso que eu falo que quando você trata a parte emocional, é quando você entra no ápice do seu tratamento, no ápice de enxergar o seu paciente como um todo. Que o seu paciente não é só corpo, ele não é só alergia. Seu paciente não é só energia, não é só os desequilíbrios do Zhang Fu. Seu paciente é uma consciência, seu paciente tem um temperamento, seu paciente tem uma característica mental, consciencial, temperamental, que interfere diretamente na fisiologia do Zhang Fu deles. Por isso que gera patologia física. Por isso que gera dor lombar, por isso que gera enxaqueca, por isso que gera insônia, por isso que gera dor no punho, por isso que gera alergia no dorso do pé, por isso que gera uma dermatite, por isso que gera, né, uma tendinite, por isso que gera uma síndrome do túnel do carpo, por isso que seu paciente perde a audição, por isso que seu paciente perde a visão, por isso que às vezes seu paciente fica rouco, não fala. Por isso que entra os quadros de depressão, de crise de ansiedade, de síndrome do pânico. Faz sentido isso para vocês? Faz sentido isso para vocês? Então, pessoal, é tudo isso que eu ensino dentro da metodologia do curso de acupuntura na inteligência emocional. Tá? E nós teremos uma imersão presencial do curso de acupuntura na inteligência emocional em São Paulo. Tá? Eu consegui 2 vagas para esse curso, as 2 últimas vagas. Tá? Esse curso nós vamos fechar com 20 alunos, nós temos 18 inscritos e já pagos, tá? E eu tenho 2 vagas, que são 2 alunos que iriam fazer e não pagaram ainda. Tá? Então tem essas 2 vagas. Se você tiver interesse em fazer parte do curso presencial, da imersão presencial do curso de acupuntura na inteligência emocional em São Paulo, que vai acontecer nos dias 9 e 10 de novembro, fala comigo, gente, que eu já vou preencher essas 2 vagas e a gente vai encerrar as inscrições para o curso de acupuntura na inteligência emocional presencial. Ah, professor, São Paulo é muito longe para mim, eu não consigo ir, quero fazer parte do curso de acupuntura na inteligência emocional online. As inscrições estão encerradas, mas me chame no direct que eu te passo o link da lista de espera, tá? Que aí você fique atento, porque provavelmente eu tenho mais uma única turma que eu vou fazer esse ano e vou encerrar também as aberturas das inscrições para o curso de acupuntura na inteligência emocional esse ano, e aí somente o ano que vem. E aí você tem a chance de entrar para a última turma e ainda começar 2025 já dominando todas essas técnicas. Tá? Então, quem quiser imersão presencial do curso de acupuntura na inteligência emocional, tem apenas 2 vagas. Tá? Vai ser dos dias 9 e 10 de novembro em Moema, em São Paulo. Vai ser incrível, ali próximo ao aeroporto de Congonhas. Tá? Vai ser fantástico, uma imersão ultra interessante. Tá? E também, quem quiser online, as inscrições estão encerradas, mas me chama no direct que eu te passo mais informações. Beleza? Se você tem algum caso clínico que queira que eu traga a minha visão, manda a foto da língua e anamnese do seu paciente que eu coloco aqui em discussão pra gente fazer toda terça e quinta-feira
às 8 horas da manhã eu faço o Café com Acupuntura, tá? Em especial, na quinta-feira que vem e na terça-feira da semana que vem, nós não teremos o Café com Acupuntura, tá? Ao vivo, tá? Nos grupos de WhatsApp eu devo mandar alguma aula passada aí pra vocês. Por quê? Porque eu estarei viajando, né? Preciso tirar alguns dias de férias, então farei uma viagem, então não estarei fazendo o Café com Acupuntura na próxima terça e na próxima quinta e na próxima terça-feira, mas na quinta-feira da semana que vem eu volto a fazer, tá? Kelly Azevedo, quem pode fazer? Estudantes de acupuntura ou profissionais de acupuntura pode fazer o presencial. O online, se você não é acupunturista, mas você é terapeuta, você pode fazer, mas você vai usar isso com stipper ou com laser, tá? A Karen tá aí conosco, é um curso maravilhoso. A imersão presencial ainda é mais ainda porque é intenso, você vê acontecendo ali, né? Olha, se eu morasse em São Paulo, eu iria fazer pela terceira vez, exatamente, Karen. Quem sabe a gente tem uma nova turma em Curitiba o ano que vem, vamos ver como vai ser. Show, pessoal! Então, esse foi o nosso caso clínico de hoje. Qualquer dúvida, estou sempre à disposição. Qualquer dúvida, pode me chamar no direct, que eu te passo mais informações, tá? Um grande abraço, um excelente início de semana e nos vemos na quinta-feira da semana que vem, ao vivo novamente, tá? Mas nos stories, nos posts, eu devo fazer isso aí todos os dias também, pra gente manter a nossa proximidade maior, tá, com as aulas. Show? Grande César também vai estar no presencial em São Paulo, vai ser incrível, hein, César? 9 e 10 de novembro. Aguardo vocês. Qualquer dúvida é só me chamar no direct. Um grande abraço, um excelente dia e até mais. Tchau, tchau.